Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre estatística, especificamente medidas de tendência central e medida de dispersão. Professor Léo Garcia com vocês. Venham comigo, porque a aula está começando agora. Estamos aqui com essa questão do Enem de 2014, que é uma questão fácil, mas que você precisa saber identificar o que é a mediana para você poder resolver a questão. A questão ela diz que uma classe ela foi dividida em dois grupos e um grupo tinha um time de basquete e outro grupo tinha um time de futebol. A questão ainda fala que o basquete são os alunos mais altos e que tem uma pessoa a mais. Como é que nós vamos resolver essa questão? Nós precisamos compreender. Nós temos 6 alunos de basquete, são 6 jogadores, e nós temos 5 alunos de futebol. E como nós vamos chegar à conclusão? Ora, veja primeiro que a questão está dizendo que ele tem um aluno, basquete tem um aluno a mais, tá certo? Um jogador a mais. Então, no Brasil, nós temos dois tipos de futebol, que é o futebol de campo e o futebol de salão. De campo tem 11 jogadores em campo. E na quadra de basquete não tem 11 jogadores em um único time, tá certo? Não, tem 6. Então, nós vamos trabalhar com o futebol de salão, que são 4 jogadores em campo, 4 na linha e 1 no gol. Somando tudo, nós vamos ter 11 jogadores. Aí a questão me dá a média, a mediana e a moda da estatura desses jogadores. Então, eu sei que os maiores estão no time de basquete e ele me dá 4 jogadores. O jogador PJ, o P, o jogador J, o jogador F, o jogador M, com estaturas 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68, respectivamente. Você poderia raciocinar assim, que os dois mais altos estão em basquete e os dois mais baixos estão em futebol. Mas nada garante. Por quê? Porque você não sabe, se você colocar em uma ordem crescente, por exemplo, você não sabe aonde termina a estatura dos jogadores de futebol e aonde começa a de basquete. E aí você precisa saber, tá certo? Então nós vamos pegar esses valores, vamos colocar esses jogadores em ordem. Vamos colocar esses jogadores em ordem. Então nós vamos ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 11º jogador. Então eles estão em ordem crescente, do menor para o maior. Então veja que nós vamos ter que localizar aqui a mediana. Então nós temos 11 jogadores, certo? Então esses 11 jogadores, como é que eu vou saber quem é que vai estar bem no meiozinho? Como ele é pouco, dá para me saber. Eu vou observar aqui, vou perceber que é o meu 6º jogador. Está no meio. Tá bom? Mas se você não consegue perceber, você faz o seguinte, você pega 11, soma mais 1, divide por 2. 11 mais 1 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6. Isso aqui é a posição do jogador. Ou a ordem, que é o 6º. Então, esse jogador aqui, ele tem a estatura, é a minha mediana, né? É a minha mediana. Então, ele tem a estatura de 1,67. Na sequência, observe que eu tenho essa estatura 1,67, ó. É a minha terceira estatura, no caso, é o meu aluno F. É o meu aluno F, tá bom? E aí, observe
que depois de 1,67 você tem 1,68, ó, que é o aluno M. Então você tem aqui 1,68. No caso aqui é o aluno M. E aí você vai observando que você tem, por exemplo, antes de 1,67, você tem 1,66. É o meu aluno J. 1,66 é o meu aluno J. E antes de 1,66, você tem 1,65. É o meu aluno P. Pronto, está definido aqui é o P, né? Certo? Está definido aqui. Então eu sei que aqui é o time de futebol e aqui é o time de basquete. Tá certo? Então veja que a ordem são 2 jogadores de basquete, 2 jogadores de futebol. Os 2 primeiros estão no futebol. Então, futebol. Então, basquete não conta. Certo? Futebol, basquete também não conta. E os 2 últimos são basquete, alternativa C. E assim a gente finaliza a questão. Não é uma questão difícil, mas você precisaria saber pelo menos o que era uma mediana. Bem, nós estamos aqui também com a questão do Enem 2019. Ela diz que um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 ficam os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. No quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Então veja que aqui ele já está nos dando, ó, uma dica, ó, desvio padrão. Então está aqui o quadro 1, aí aqui ele está no quadro 2, que é o intervalo de tempo, e ele questiona o seguinte: com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo. Ele quer saber se é extremamente baixa, baixa, moderada, alta, extremamente alta. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Isso aqui é uma questão típica de desvio padrão. Então, vamos colocar aqui, desvio padrão. Bem, pessoal, uma questão de desvio padrão, nós vamos ter que seguir alguns passos. Primeiro passo, vamos calcular a média aritmética. Então, primeiro passo, vamos calcular a média aritmética, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente somar, né? Então, vai ser 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52 mais 49. Vamos somar tudo e vamos dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dividir por 7. Então, quando nós somarmos tudo, nós vamos obter um valor que vai dar 343 dividido por 7. 343 dividido por 7 é igual a 49. Tá certo? Como aqui era tudo em minutos, né? Aqui vai ser 49 minutos. Tá bom? Aí o nosso próximo passo, gente, nosso próximo passo vai ser calcular a variância. Como é que você vai calcular a variância? A variância, na realidade, ela é a soma das diferenças entre a média aritmética e os valores elevado ao quadrado. Não se assuste, isso aqui vai ficar assim, ó. Nossa variância vai ser igual a 48 menos a média, que é 49, elevado ao quadrado. Tá bom?
Depois, 54 menos a média, 49, elevado ao quadrado. Depois, 50 menos a média, que é 49, elevado ao quadrado. Depois, 46 menos 49, elevado ao quadrado. Depois, 44 menos 49, elevado ao quadrado. Depois, 52 menos 49 elevado ao quadrado. E depois, 49 menos 49 elevado ao quadrado. E aí nós vamos dividir isso aqui, tá bom? Aqui a régua para a gente não errar o risco, né? Vamos dividir por 7. Tá certo? Por que nós vamos dividir isso aqui por 7? Porque são 7 valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a nossa variância vai ser igual. 48 menos 49 dá menos 1, ao quadrado dá 1. Mais 54 menos 49 dá 5, ao quadrado dá 25. Mais 50 menos 49 dá 1, ao quadrado dá 1. 46 menos 49 dá menos 3, ao quadrado vai dar 9. Mais 44 menos 49 vai dar menos 5, ao quadrado vai dar 25. Mais 52 menos 49 vai dar 3, ao quadrado vai dar 9. 3 ao quadrado vai dar 9. Mais 49 menos 49 vai dar 0. 0 ao quadrado é 0. Tudo isso dividido por 7. Quando eu somar 1 mais 25 mais 1 mais 9 mais 25 mais 9, eu vou obter 70. Dividido por 7. E vai dar 10. Tá bom? Vai dar 10. Agora, observe que esse 10 não é a nossa resposta. Aí você não vai aqui no quadro, você não vai aqui procurar 10. Aí você marcaria extremamente alta, que é a alternativa E, e erraria a questão. Tá certo? Você tem que entender aqui o seguinte. Vamos ver aqui o que você precisa entender. Deixa eu lhe mostrar aqui. Essa média aqui, pessoal, essa média aqui, ela está em minuto. Essa média aqui, ela não está em minuto. Na realidade, ela está em minuto elevado ao quadrado. Por quê? Porque você elevou tudo ao quadrado. Então, nós temos que fazer essa correção. Aí é que entra o desvio padrão. Tá certo? Aí é que entra o desvio padrão. Que aí nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos dizer que... Terceiro ponto. Desvio padrão. O desvio padrão, na realidade, pessoal, é a raiz quadrada da variância. Então, o nosso desvio padrão vai ser raiz quadrada de 10. Pronto. Certo? Aí você pensa assim, mas como é que eu vou saber a raiz de 10? Você vem bem para cá assim, ó. Vamos fazer aqui uma pequena óbice, né? Vou fazer aqui uma pequena óbice. Vamos observar aqui o quê? Vamos observar que raiz quadrada de 10, você vai procurar dois valores que elevado ao quadrado dê o mais próximo possível de 10. Então, 3 ao quadrado vai dar 9 e 4 ao quadrado vai dar 16. Aí você vai colocar a raiz quadrada de 9 a 16. Então, teoricamente, a raiz quadrada de 9 é menor do que a de 10 e a de 10 é menor do que a de 16. Então, a raiz quadrada de 10... Quanto é a raiz quadrada de 9?
é 3, né? Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. A raiz quadrada de 9 vai estar entre 3 e 4. Aqui já dá para você responder, porque veja que o intervalo aqui já dá para você entender. Ó. A baixa está entre 2 e 4 e a moderada está entre 4 e 6. Então, seria variabilidade baixa, tá certo? Mas, vamos supor que você precisa do valor exato, né? Então, como é que você vai fazer? 3,1 vezes 3,1, 3,2 vezes 3,2, e você vai obter, na realidade, um valor aproximado a 3,16. Então, quando você vir para a questão aqui, veja que 3,16 está entre 2 e 4. Certo? Então, nossa variabilidade aqui é baixa. Chegamos ao final e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.